não é que o Everaldo não vem bem, é porque por tudo que aconteceu no ano passado, a torcida espera ainda um outro 9 para de repente fazer frente. Agora a torcida vai sendo injusta com o Everaldo. É isso, ele não tem jogado mal. Foi o ano que o Everaldo fez mais gols. Foi a melhor temporada em termos de números de Everaldo foi no Sport Clube Bahia no ano passado. E mesmo assim, esse ano, não sei se são 4 jogos ou 3 jogos lá nos Estados Unidos, eu não sei se ele, lá na Inglaterra, se ele jogou as duas partidas, ou se jogou uma e fez 2 gols. Ele fez 2 contra o Blackburn. Sim, mas eu não sei se ele jogou as 2 partidas que teve por lá. Teve 2, foi? 2. Só foi uma partida? Foi uma só. Então 3 jogos, 4 gols tem Everaldo, não é isso? Mas assim, veja só, o Everaldo pode fazer o melhor ano da vida dele, estourar, mas de qualquer forma o Bahia vai precisar contratar um 9, precisa ter uma concorrência, e esse início de ano, o Campeonato Baiano não é parâmetro para nada, às vezes, né, o cara faz 500 gols no Campeonato Baiano, chega na Série A, a história é outra. E pela bem condição diferente. do Bahia, precisa ter mais um, porque tem condições de fazer isso em todas as posições. E outra, precisa ter alto peça de nível. reposição, né, Xavi? Vamos ouvir o Rogério Ceni comentando aí sobre o destaque da partida. Acho que hoje também alguns jogadores foram bem, o Cicinho se manteve bem durante grande parte do jogo. Primeiro tempo o Xavier achou bons passes por dentro, Canu mais uma vez esteve estável, jogou super bem. Mas para mim os 2 grandes destaques do jogo foram o Jean Lucas e o Caio. Eu acho que os 2 são diferenciados, eu acho que foi um investimento muito bem feito nos 2. Que eles continuem focados assim, são jovens, né? São jogadores de 24, 25 anos, né? E eu acho que eles já estão maduros e eu acho que eles têm bastante foco no trabalho. Se a gente conseguir preservar esses 2 o máximo de tempo possível em campo, ou tirando quando a gente precisa segurar para eles terem energia para jogar o máximo de número de jogos, eu acho que tem se mostrado 2 grandes contratações que nós fizemos. E mais uma vez vou ter que concordar com você, viu, Rogério? Caio Alexandre e Jean Lucas, né? Não só pelo investimento milionário que foi feito, mas a gente já conhecia o futebol deles e até o momento estão entregando bastante, viu? Estão entregando bastante. Eu gostei muito da contratação do Jean Lucas, né? Organizando ali aquele meio de campo. O Caio Alexandre, ele roda o campo todo. O Jean Lucas, quando não é o Caio Alexandre fica na contenção, o Jean Lucas vai também rodar o campo todo. São muito versáteis, têm um poderio de qualidade, né, no passe, e acho isso fundamental para a construção das jogadas do Bahia, né? A gente viu muita dificuldade do Bahia no passado, justamente com relação à saída de bola. Viu uns moles, umas falhas de comunicações terríveis. E esse ano, tudo bem, Campeonato Baiano, o nível é mais baixo, bem mais lá embaixo, mas serve para dar minutagem para os caras se acostumarem, entrosarem cada vez mais. Ô, e aí Vita, sim, 2 jogos, 2 gols, 2 jogos, 2 gols, né? Uma média boa. Também, se não atropela ninguém, o pessoal tava pegando no pé, né? se ganha 1-0 gol contra em um, gol de pênalti em outro, aí, ó, esse time aí não serve para nada, tá gastando dinheiro. Então, tem que atropelar mesmo. O Bahia jogou bem, dominou os 2 jogos com a equipe principal. E, tecnicamente, o Campeonato Baiano é até interessante que seja para ter acrescente dentro da temporada, que imagina começar com um campeonato lá em cima, um campeonato a nível de campeonato brasileiro, jogadores, lógico, começo de temporada, ia ter os seus problemas, principalmente tá musculares, bacana ver, né? Então, a competição começou legal, forma porque gradativa, geralmente né? é bem lenta, né? Exato. Pesada. Ô, Xavi, falar desses 2 jogadores, né? Uma posição que você conhece bem, e aí eu fico resgatando na memória, antes a gente olhava assim um meio de campo, era aquele volantão, né? Pesado, que tinha que chegar, bater na canela, tal, que era ali cercando a entrada da zaga. Hoje se pede muito que o cara pise na área, tal, tá, as características vão mudando. É isso mesmo. Eu sempre comento que alguns jogadores antigamente já tinham essa inteligência, essa forma de jogar, por isso que eram craques. Mas nem sempre eram liberados, né? A maioria dos treinadores, pela realidade da época, né, gostavam que tivesse volantes que fizessem a contenção e basta. Hoje em dia o futebol hoje em dia pede as transições, pede ocupar espaços, pede para chegar na área, pisar, finalizar. E eles 2 fazem muito bem, tem essa leitura do jogo, né? A hora certa de ir, de retornar. O que eu até falo até brincando lá na X5, eu dizia, pô, eu queria ter apoio dos meias, beiradas para marcar. Antigamente os volantes marcavam. Por exemplo, meu primeiro jogo, eu acabei morto no bom sentido, mas à frente eu tinha Pet, Chiquinho, que foi da seleção do esporte, e Cleber
Mané, então não precisava passar. Sim. Só que hoje em dia, pelo futebol, até os que têm muita qualidade técnica, repõem, Volta, faz a questão, como fala muito da permuta, né? Um saiu na minha posição e eu retorno para preencher os espaços. Então, hoje em dia, não cabe mais aquele volante somente da marcação. Tem treinadores que pedem para que entre os zagueiros, para sair um pouquinho mais por trás, não se avance. Mas hoje em dia, até para gerar dúvida razoável, surpresas, penetrações, é bom ter essas características e os dois têm muito bem. E já que a gente está falando de meio de campo, o Rogério Ceni falou sobre esse assunto, sobre esse setor, né? E sobre o Rezende também. A princípio, olhando, você pode achar que tem muita opção no meio. Mas você vê que o Rezende fez uma lateral esquerda, já vaga uma posição nesse meio campo. Eu não posso usar 90 minutos todos os jogadores. Então, assim, é a posição que a gente mais usa, né? Por onde a gente constrói mais jogo. E às vezes até faz falta, tanto que nós estamos botando garoto, com tantos jogadores que a gente se refere ao meio campo, e o Sidney já jogou, o Jota já jogou no dia de hoje. Com relação ao Rezende, ele sentiu um incômodozinho no joelho, eu não acredito que seja nada grave, mas deve fazer uma avaliação, acho que essa semana agora, né? Segunda-feira, mas como ele estava com um pouco de dor no joelho, nós resolvemos preservar, não arriscar. O Bahia ainda não se pronunciou e nem sei se vai, né? Porque tudo muito... pelo menos no ano passado os caras machucavam, daqui a pouco recuperavam, já estava jogando e a gente nem não tinha sabia muito qual acesso às tinha sido nem a informações. lesão, né? Mas assim, que o Rezende, primeiro, eu já tô até chata falando do Rezende, que eu falo todo dia Eu sempre praticamente, falo que é um né? grande Que eu sou jogador. realmente fã do futebol dele e que se for algo, né, que ele vai precisar ficar afastado, ele vai fazer falta, é um jogador muito versátil, o Ceni já deixou isso claro, que inclusive prefere encontrar uma forma de encaixar ele no time, ele joga ali de um terceiro zagueiro, ele joga de lateral, ele é um baita de um volante, Muito né? bom. Então, assim, é um atleta que acho que tem tudo para fazer um excelente ano, tomara que não seja nada grave, e realmente é um setor que você precisa ter peças, como o Rogério Ceni falou aí. Você acha que tem muito, mas não. Um machuca, outro suspende e tal, precisa Porque realmente o campeonato, ter qualidade. por exemplo, a gente visando o Campeonato Brasileiro, que são muitas rodadas, tem as questões, como você falou, cartão, tem essas questões de imprevisibilidade, que é contusões, tantas outras, e você não ter peças à altura, de repente, acaba fazendo destoar o rendimento coletivo, né? Porque você está com um time ali totalmente equilibrado, bota um que não entende o jogo, não consegue performar como os outros, acaba atrapalhando essa dinâmica. E por isso que você ter uns 5 volantes de alto nível seria o ideal. Ó, já a gente vai palpitar para o jogo de hoje entre Itabuna e Jacuipense. Jacupa é um time que a gente sempre espera, né? Algo a mais no campeonato. Começou um pouquinho lento, meio devagar, né? Vamos ver se vai dar uma engrenada aí nessas rodadas finais. E uma das maiores contratações da Jacuipense recente, sabe quem foi? Nosso querido Régio, super Régio. Você a gente conversa com o Régio, sempre, né? Que Régio ficou 500 anos no Vitória, né? Régio. Régio é sensacional, um massagista de mão cheia. Maravilhoso, né? cara E tá do lá bem. na Jacupa. Um beijo pra você, meu amigo. Toda a galera da Jacupa aí, que é um clube que todos nós acabamos tendo um carinho pela Jacupa, né?